Tentaram quebrar o espírito da filha dela. Então a mãe fez algo que ninguém esperava. Na idílica cidade costeira de Porto Azul, onde todos parecem conhecer os assuntos de todos, a vida de Flávia Nogueira, de 58 anos, é virada de cabeça para baixo numa tarde tempestuosa, quando ela descobre sua filha Thaís, de 32 anos, soluçando incontrolavelmente na cozinha. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Thaís, antes vibrante e confiante, tornou-se uma sombra de si mesma, desde que assumiu como gerente do hotel mais prestigioso da cidade 6 meses antes. A posição de prestígio que deveria ter sido sua grande conquista transformou-se em um pesadelo. Com os membros do conselho do hotel, todos homens que se conheciam há décadas, conspirando para miná-la a cada passo. O Bahia Dourada era o orgulho de Porto Azul, um hotel que por gerações havia hospedado celebridades e políticos importantes. Suas paredes de azulejos portugueses e os tetos ornamentados contavam histórias de uma época em que a cidade era ponto de parada obrigatório para navios europeus. Agora, nas mãos de Thaís, o hotel deveria ganhar nova vida, mantendo suas tradições enquanto se modernizava para atrair uma clientela mais jovem e internacional. Eles alteraram minha apresentação, mãe. Thaís soluçou, segurando um lenço já encharcado de lágrimas. Trabalhei semanas naquela proposta para a convenção de turismo, e alguém deliberadamente mudou os números antes de enviá-la. Agora o Hotel Maresias ganhou o evento, e todos estão me culpando pela perda. Flávia observou sua filha, notando como seus ombros, antes sempre eretos com confiança, agora se curvavam como se carregassem um peso invisível. As olheiras sob seus olhos contavam histórias de noites sem dormir, preocupada com cada detalhe, que os homens do conselho poderiam usar contra ela. Criada para ser estoica e nunca causar escândalos, Flávia sentiu seu sangue ferver enquanto Thaís revelava como esses homens poderosos constantemente questionavam suas decisões, levavam crédito por suas ideias e espalhavam rumores sobre sua competência. Quando Thaís admitiu que estava considerando renunciar, algo mudou dentro de Flávia. A viúva obediente e de voz suave que passou décadas sem levantar a voz, subitamente declarou: "Desta vez não." A chuva castigava as janelas da pequena casa de Flávia enquanto ela segurava as mãos da filha. "Ninguém vai quebrar o seu espírito como a sociedade quebrou o meu 40 anos atrás." Na manhã seguinte, enquanto Thaís se preparava para mais um dia de batalhas invisíveis no Bahia Dourada, Flávia observava seu reflexo no espelho do banheiro. Seu cabelo grisalho estava preso no mesmo coque conservador que usava há anos. Suas roupas, sempre em tons neutros para não chamar atenção, pareciam agora um disfarce, um que ela havia usado por tanto tempo que quase esquecera quem era por baixo dele. "Quem é você realmente, Flávia Nogueira?" ela perguntou ao reflexo. A mulher que olhava de volta para ela era uma estranha cujos sonhos haviam sido guardados em uma caixa há muito tempo, junto com as cartas de amor de seu falecido marido, Augusto. Ele havia sido um homem bom, mas produto de sua época. Acreditava que o lugar de uma mulher era cuidar do lar enquanto ele cuidava dos negócios. Flávia nem sempre fora assim. Na juventude, era conhecida por sua mente afiada e por questionar tradições. Mas a vida em uma cidade pequena e as expectativas familiares haviam lentamente erodido essa parte dela. Agora, olhando para sua filha, sofrendo o mesmo tipo de erosão, algo primitivo e feroz despertou dentro dela. No centro comunitário de Porto Azul, Dona Carmela, a recepcionista de 60 e poucos anos, olhou 2 vezes quando Flávia apareceu, perguntando sobre o curso de marketing digital. "Marketing digital, tem certeza, Flávia? Isso é mais para os jovens. Temos um ótimo curso de crochê começando na terça-feira." Flávia forçou um sorriso educado que não alcançou seus olhos. "Tenho certeza, Carmela. Pode me inscrever para o curso digital, por favor." Na primeira aula, sentada em uma sala cheia de jovens, com seus laptops reluzentes e fones de ouvido coloridos, Flávia sentiu-se como um livro antigo em uma prateleira de best-sellers modernos. Aos 58 anos, ela era facilmente a aluna mais velha por décadas.
Não passou despercebido o modo como alguns dos estudantes mais jovens trocaram olhares divertidos quando ela tirou da bolsa um caderno de papel e uma caneta. O instrutor, Daniel, um rapaz de não mais que 30 anos com uma barba cuidadosamente aparada, começou a falar rapidamente sobre algoritmos, engajamento e estratégias de conteúdo. Flávia escrevia furiosamente, tentando acompanhar termos que soavam como um idioma estrangeiro. No intervalo, seu caderno estava cheio de pontos de interrogação e abreviações que ela esperava decifrar mais tarde. Senhora, talvez queira baixar o aplicativo que mencionei. Daniel sugeriu gentilmente, notando sua luta. É mais fácil do que tomar notas manualmente. Claro, Flávia respondeu, embora não fizesse ideia de qual aplicativo ele havia mencionado, ou como baixá-lo. Naquela noite, suas mãos doíam de tanto escrever, e uma pontada familiar em seus dedos, os primeiros sinais da artrite que sua mãe também tivera, a lembrou de que o tempo estava passando. Enquanto isso, no Bahia Dourada, Thaís enfrentava desafios cada vez maiores. Renato Vasconcelos, o presidente do conselho que inicialmente havia defendido sua nomeação, retirou misteriosamente seu apoio. Durante a reunião matinal, ele questionou abertamente seu relatório financeiro mensal na frente de toda a equipe de gerência. Estes números parecem otimistas, Thaís, ele comentou, ajustando seus óculos de armação dourada enquanto olhava para os documentos com desdém. Especialmente considerando as recentes avaliações online negativas que o hotel recebeu. Thaís engoliu em seco. As avaliações negativas haviam aparecido subitamente na semana anterior, todas com queixas semelhantes sobre atendimento deficiente e instalações ultrapassadas, embora ela soubesse que sua equipe de atendimento era impecável e as reformas que implementara estavam quase completas. As avaliações não refletem com precisão as melhorias que fizemos, Sr. Vasconcelos, ela respondeu, mantendo a voz firme. De fato, nossas pesquisas internas de satisfação mostram um aumento de 22% na aprovação dos hóspedes desde as renovações do spa. Pesquisas internas, riu Paulo Mendonça, outro membro do conselho, como se ela tivesse contado uma piada. E como podemos verificar esses dados? Talvez estejamos lidando com um caso de, digamos, entusiasmo juvenil nas medições. Thaís sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura. Aquela noite, enquanto fechava seu escritório, ouviu risadas vindas da sala de reuniões privativa. Paulo, Renato e mais 3. Membros do conselho compartilhavam uísque caro e charutos, algo que ela havia tentado proibir dentro do hotel devido às políticas de ambiente livre de fumo. É apenas uma questão de tempo, ela escutou Renato dizer. Meu sobrinho terá o cargo antes do final do ano. Thaís voltou para casa naquela noite sentindo-se derrotada. Sua mãe estava debruçada sobre o computador, os óculos escorregando pelo nariz enquanto assistia a um tutorial sobre como criar uma página no Instagram. Mãe, o que está fazendo? Aprendendo, Flávia respondeu sem tirar os olhos da tela. Como foi seu dia? Thaís desabou na cadeira ao lado da mãe e contou sobre a reunião. Flávia escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas seus olhos tinham um brilho calculista, que Thaís nunca havia notado antes. O que você faria no meu lugar? Thaís perguntou finalmente. Aquela receita de pastéis de nata da sua avó, Flávia respondeu inesperadamente. Acho que está na hora de ressuscitá-la. Pastéis de nata? Mãe, estamos falando da minha carreira, não de sobremesas. Flávia sorriu, um sorriso que continha um segredo. Confie em mim, filha. Às vezes, o caminho para a vitória passa pelo estômago dos homens. Na manhã seguinte, enquanto Thaís se preparava para o trabalho, Flávia já estava na cozinha desde o amanhecer. O aroma de canela e baunilha preenchia a casa. E uma bandeja de pastéis de nata dourados, com suas crostas caramelizadas e centro cremoso, esfriava sobre o balcão. Leve estes para sua reunião de hoje, Flávia instruiu, colocando os pastéis cuidadosamente em uma caixa decorativa. Ofereça-os antes de começar. Diga que são uma receita de família. Thaís queria argumentar que pastéis não resolveriam seus problemas, mas o olhar determinado de sua mãe a impediu. Na reunião, daquela manhã, contra suas melhores intuições,
Ela abriu a caixa de pastéis antes de iniciar a pauta. O efeito foi imediato. O aroma encheu a sala, e até o severo Renato Vasconcelos pausou para admirar os pastéis perfeitamente dourados. Minha mãe os fez, Thaís explicou, notando como os homens imediatamente se animaram. Uma receita de família que remonta a 3 gerações. Sua mãe? Paulo perguntou, pegando um pastel. A quietinha, Flávia? A mesma? Thaís confirmou, observando enquanto os homens saboreavam a sobremesa. A reunião prosseguiu de forma surpreendentemente cordial. Pela primeira vez em semanas, algumas de suas ideias foram recebidas com consideração em vez de rejeição imediata. Um pequeno começo, mas Thaís notou a diferença. Quando contou à mãe sobre a pequena vitória, Flávia apenas assentiu, como se fosse exatamente o que esperava. A comida cria conexões, filha, e conexões criam oportunidades para observação. Nas semanas seguintes, Flávia tornou-se uma presença regular em eventos comunitários, com suas bandejas de pastéis de nata recém-assados. O Festival Anual de Primavera, reuniões da Associação de Comerciantes, até mesmo o chá beneficente da igreja. Em todos eles, Flávia aparecia com sua bandeja e seu sorriso gentil. Flávia, não sabia que você era tão talentosa na cozinha, elogiou Helena, esposa de Renato Vasconcelos, durante o chá beneficente. Renato não parou de falar sobre aqueles pastéis que você enviou pela Thaís. Oh, é apenas um passatempo, Flávia respondeu modestamente. A propósito, como está seu filho? Ouvi dizer que ele está procurando trabalho após terminar a faculdade. Helena suspirou. Está sendo mais difícil do que esperávamos. Formou-se em administração hoteleira, mas sem experiência. Flávia assentiu compreensivamente, armazenando a informação. É um mercado difícil. Deve ser frustrante para Renato também, sendo tão influente e ainda assim ver o filho lutando. Exatamente. Ele se sente impotente, sabe? Toda aquela influência no hotel e na comunidade, mas o menino insiste em conquistar as coisas por mérito próprio. Helena revirou os olhos afetuosamente. A conversa continuou, e Flávia escutou atentamente, coletando pequenas informações sobre as vulnerabilidades, ambições e ressentimentos dos membros do conselho e suas famílias. Era como montar um quebra-cabeça, peça por peça. Enquanto ajudava a limpar a casa de Thaís num domingo, Flávia encontrou uma pasta de documentos esquecida sob uma pilha de revistas. Seu coração acelerou ao folhear os papéis. Eram registros financeiros do Bahia Dourada. Documentos que Thaís havia trazido para revisar em casa. Os números contavam uma história alarmante. O hotel estava enfrentando dificuldades financeiras muito piores do que o conselho havia admitido. Um empréstimo substancial havia sido feito usando o hotel como garantia, não para reformas como oficialmente declarado, mas coincidindo suspeitosamente com uma série de perdas de jogos registradas por Jorge Almeida, o tesoureiro do conselho. O prestigioso estabelecimento havia sido secretamente hipotecado para cobrir dívidas de jogo de um importante membro do conselho. Esta revelação dava a Flávia uma alavancagem poderosa, mas usá-la exporia segredos da cidade que poderiam devastar famílias inteiras, incluindo crianças inocentes, e cônjuges que desconheciam as atividades de seus parceiros. Flávia guardou os documentos exatamente onde os encontrou, mas tirou fotos discretas, com o celular novo que havia comprado para o curso de marketing digital. Informação era poder, mas ela precisava ser cuidadosa sobre como usá-lo. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. No centro comunitário, Flávia havia se tornado a aluna mais dedicada do curso de marketing digital. Apesar das dificuldades iniciais, Daniel, o instrutor, ficou surpreso com sua persistência. Senhora Nogueira, sua curva de aprendizado é impressionante, ele comentou após vê-la dominar a criação de gráficos para a mídia social, uma tarefa que havia deixado vários dos alunos mais jovens frustrados. Tenho uma boa motivação, ela respondeu simplesmente, massageando os dedos doloridos. A artrite estava piorando, tornando cada hora digitando uma prova de resistência
mas ela se recusava a desistir. Em casa, transformou um canto da sala de estar em um estúdio improvisado. Um tripé feito com livros empilhados segurava seu telefone enquanto ela experimentava ângulos para fotografar seus pastéis e outros pratos tradicionais portugueses que havia aprendido com sua avó. As primeiras fotos eram terríveis, desfocadas, mal iluminadas ou com composição estranha. Mas Flávia era persistente e gradualmente as imagens melhoraram. No Bahia Dourada, Thaís enfrentava um novo desafio. Chefe Antônio, que estava no hotel há mais de 20 anos e cuja culinária era uma das principais atrações do estabelecimento, ameaçava pedir demissão. Não posso trabalhar assim, Thaís. Ele desabafou em seu escritório, gesticulando dramaticamente. Eles querem que eu mude todo o menu. Querem pratos mais modernos, mais internacionais. Estão tentando transformar minha cozinha em um fast food gourmet. Quem pediu essas mudanças, Antônio? Thaís perguntou, já suspeitando da resposta. Renato e Paulo vieram à cozinha. Ontem à noite, disseram que estavam transmitindo suas ordens. O chefe cruzou os braços. Mas sei que você respeita a nossa culinária tradicional. Você nunca pediria isso. Thaís sentiu uma mistura de raiva e determinação. Eles não tinham autoridade para isso. O menu é decisão da gerência em consulta com o chefe e eu sou a gerente. Ela levantou-se. Vamos resolver isso agora. Na sala de reuniões, ela encontrou Renato e Paulo conversando casualmente. Sem preâmbulos, Thaís abordou a questão. Entendo que vocês visitaram a cozinha ontem e solicitaram mudanças no menu supostamente em meu nome. Paulo encolheu os ombros com desinteresse. O hotel precisa se modernizar. O velho Antônio está ultrapassado. Chefe Antônio é um dos maiores ativos deste hotel, Thaís respondeu firmemente. Sua culinária autêntica é parte da nossa identidade cultural, algo que os hóspedes valorizam e procuram especificamente. Não haverá mudanças no menu sem minha aprovação direta e a dele. Renato sorriu condescendentemente. Thaís, querida, talvez você não esteja entendendo os números. As reservas para o restaurante caíram 10% no último trimestre. Uma estatística enganosa, considerando que vocês estão comparando com a alta temporada do ano passado. Thaís rebateu, grata pelas horas que havia passado estudando os relatórios financeiros. Se compararmos com o mesmo período do ano anterior, na verdade, tivemos um aumento de 5%, apesar da economia em retração. O sorriso de Renato vacilou. Thaís manteve-se firme, sentindo-se estranhamente forte. O menu permanece como está. Chefe Antônio tem total liberdade criativa, com meu apoio integral. Para sua surpresa, ao retornar à cozinha com a notícia, Thaís foi recebida com um aplauso discreto da equipe. Maria, a sous-chefe que raramente falava, aproximou-se dela. Obrigada por defender Antônio, ela disse baixinho. Não é a primeira vez que eles tentam interferir. Mas você deve saber, há mais acontecendo. Nos dias seguintes, funcionários da cozinha e da equipe de limpeza começaram a compartilhar informações sobre comportamentos inadequados dos membros do conselho durante eventos privados no hotel. Histórias de assédio, contas não pagas e favores exigidos vieram à tona. Uma rede invisível de funcionários, majoritariamente mulheres, havia observado silenciosamente por anos. Por que vocês nunca falaram nada? Thaís perguntou a Maria. Quem nos ouviria? Antes de você, os gerentes eram todos amigos deles. Alguns participavam das mesmas atividades. Enquanto Thaís construía alianças dentro do hotel, Flávia lançava secretamente um blog anônimo, destacando mulheres empresárias bem-sucedidas de todo o Brasil. Sob o pseudônimo A Voz Sábia, ela apresentava histórias que paralelavam as lutas de Thaís, fazendo conexões sutis com a situação no Miriué, Bahia Dourada, sem jamais mencionar nomes específicos. Em um hotel histórico no Nordeste, uma jovem gerente enfrentou resistência ao tentar honrar tradições enquanto implementava inovações necessárias, escreveu ela em uma postagem. O conselho, composto inteiramente por homens, inicialmente, rejeitou suas ideias, apenas para mais tarde reivindicar crédito quando elas provaram ser bem-sucedidas. O blog rapidamente ganhou popularidade entre as mulheres locais
que reconheciam suas próprias experiências nas histórias. Comentários como: "Isso aconteceu comigo no banco onde trabalho, e finalmente alguém está falando sobre isso", começaram a aparecer. Em 2 meses, o que começou como um projeto lateral tinha centenas de seguidores leais. Ninguém suspeitava que a mulher mais velha e quieta, conhecida apenas como a mãe da Thaís, havia se tornado uma influenciadora digital, subterrânea, tudo enquanto mantinha sua imagem inofensiva e avó em público. As coisas tomaram um rumo dramático quando o Bahia Dourada foi convidado a participar de um documentário sobre hotéis históricos do Brasil. A equipe de filmagem queria capturar a autenticidade do local, incluindo sua culinária tradicional. Uma oportunidade perfeita para mostrar o que temos de melhor, Thaís disse em uma reunião de equipe. "Chefe Antônio, precisamos destacar seus pratos icônicos." Antônio assentiu entusiasticamente, já planejando um menu especial. No entanto, no dia da filmagem, Renato apareceu com um chefe convidado, um jovem com passagens por programas de culinária na TV, e tentou substituir Antônio. "Achamos que um rosto conhecido daria mais visibilidade ao hotel", Renato explicou, como se estivesse fazendo um favor. Antes que Thaís pudesse intervir, chefe Antônio entrou na conversa. "Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, este jovem não saberia distinguir um verdadeiro bacalhau à Gomes de Sá de uma versão de micro-ondas." Ele olhou para o chefe celebridade. "Sem ofensa, filho." A equipe de filmagem, percebendo a tensão, interviu. "Viemos filmar a autenticidade, a tradição. Queremos o chefe que conhece a alma deste lugar." Para desgosto de Renato, a filmagem prosseguiu com Antônio como destaque. O episódio foi um ponto de virada. A primeira vez que uma tentativa de sabotagem foi exposta publicamente, embora sutilmente. Naquela noite, o programa de rádio local comentou o ocorrido. Fontes do Bahia Dourada relatam tentativas de substituir tradições por gimmicks comerciais. Felizmente, a gerência atual parece comprometida com a preservação do patrimônio cultural. Thaís não havia falado com a rádio. Intrigada, ela perguntou à equipe quem havia contatado a imprensa. "Não sei quem falou", respondeu Maria com um sorriso misterioso, "mas o comentarista de rádio frequenta a igreja da sua mãe. Apenas um detalhe irrelevante." Mas o que viria? A seguir testaria Thaís e Flávia, além de qualquer desafio anterior. Chegando para uma reunião importante, Thaís sentiu uma tontura repentina. Sua visão escureceu nas bordas e seus joelhos cederam. Quando acordou, estava em uma cama de hospital com sua mãe ao lado, o rosto marcado pela preocupação. "O que aconteceu?" Thaís perguntou a voz rouca. "Você desmaiou", Flávia respondeu segurando sua mão. "Os médicos estão fazendo exames." O diagnóstico não foi imediato. Durante as semanas seguintes, Thaís foi submetida a uma série de exames, enquanto os sintomas pioravam. Fadiga esmagadora, dores nas articulações, episódios de confusão. Finalmente, um especialista chegou a um diagnóstico: uma condição autoimune rara, possivelmente desencadeada por estresse prolongado. Muitas histórias terminam aqui. Uma carreira promissora interrompida pela doença, um espírito finalmente quebrado pela combinação de sabotagem profissional e traição do próprio corpo. Mas esta não é uma dessas histórias. Forçada a tirar licença médica, Thaís ficou horrorizada ao descobrir que o conselho imediatamente instalou seu candidato preferido como gerente interino. Gustavo, sobrinho de Renato, recém-formado e sem experiência, mas com as conexões certas. Durante sua recuperação, dolorosamente consciente de que seu trabalho duro estava sendo desfeito, Thaís começou a documentar todas as instâncias de má conduta e violações de política pelos membros do conselho. Com o tempo que agora tinha disponível, ela compilou um registro detalhado que revelava um padrão claro de comportamento antiético e potencialmente ilegal. Enquanto isso, Flávia intensificava sua campanha silenciosa. Seu blog agora tinha milhares de seguidores e havia inspirado grupos de discussão em várias cidades brasileiras. Em um movimento estratégico, ela começou a frequentar o mesmo salão de beleza que Helena, esposa de Renato. Helena,
Que coincidência encontrá-la aqui, Flávia exclamou com surpresa fingida quando viu a mulher sob o secador de cabelo. Flávia, querida, como está Thaís? Ouvi sobre sua doença, que terrível. Ela está se recuperando gradualmente, Flávia respondeu, sentando-se na cadeira ao lado. Ainda é difícil para ela aceitar como as coisas estão sendo conduzidas no hotel durante sua ausência. Helena pareceu desconfortável. Bem, Gustavo está apenas tentando ajudar. Renato diz que ele tem ideias muito modernas. Claro, claro, Flávia concordou suavemente. É apenas interessante como tudo aconteceu tão rapidamente após Thaís adoecer. Quase como se alguém estivesse esperando por uma oportunidade. Helena mudou de posição, visivelmente incomodada. O que exatamente está sugerindo, Flávia? Oh, nada, apenas divagando. A propósito, estou organizando um grupo de estudos bíblicos focado em legado familiar e valores. Adoraria que você participasse. Durante as semanas seguintes, nas reuniões do grupo de estudos na casa de Flávia, as conversas frequentemente giravam em torno de temas como integridade, reputação familiar e justiça. Através de discussões sutis sobre valores e legado, Flávia plantou sementes de dúvida sobre como as ações do conselho refletiam nas reputações de suas famílias. O que deixamos para nossos filhos não é apenas dinheiro ou status, Flávia comentou durante uma sessão, servindo mais uma rodada de pastéis de nata. É o exemplo de como vivemos, as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, ou quando pensamos que ninguém está olhando. Ela observou como Helena e as outras esposas trocaram olhares inquietos. A mensagem estava sendo recebida. No 5º mês de sua missão, Flávia orquestrou uma campanha viral, mostrando a herança portuguesa autêntica do hotel. Sem revelar sua conexão, ela destacou as inovações de Thaís que honravam as tradições locais. Compartilhou fotos antigas do Bahia Dourada ao lado de imagens atuais, mostrando como Thaís havia preservado elementos históricos enquanto modernizava a experiência para os hóspedes. As postagens foram compartilhadas milhares de vezes, alcançando uma importante revista de viagens, que solicitou uma matéria sobre o hotel. Quando a revista contatou o Bahia Dourada, Gustavo, o gerente interino, ficou completamente despreparado para lidar com o súbito interesse da mídia. Thaís, embora ainda em recuperação, foi contatada diretamente pela revista. Um jornalista ávido havia descoberto que ela era a verdadeira arquiteta das renovações que estavam recebendo atenção. Renato e o conselho, vendo o potencial para a publicidade positiva, de repente se viram em uma posição desconfortável. Precisavam de Thaís e seu conhecimento para aproveitar esta oportunidade, mas haviam trabalhado meses para miná-la. Thaís, Renato disse ao telefone, sua voz artificialmente cordial, gostaríamos que você desse uma entrevista para a revista como consultora especial do hotel, apenas para falar sobre as renovações que você iniciou. Consultora? Thaís repetiu. Não sou consultora, Sr. Vasconcelos. Sou a gerente geral, atualmente em licença médica. Sim, claro, mas dada sua condição, pensamos que seria muita pressão. Estarei no hotel amanhã para encontrar o jornalista. Thaís disse firmemente, como gerente geral. Mas a vida raramente oferece vitórias simples. Na manhã da entrevista, Thaís acordou com uma recaída severa. A dor era tão intensa que mal conseguia sair da cama, e a fadiga tornava difícil até mesmo formular pensamentos coerentes. Não posso ir, ela disse a Flávia, lágrimas de frustração rolando pelo rosto. Eles vão pensar que desisti, que sou fraca. Flávia sentou-se na beira da cama segurando a mão da filha. Você não é fraca, está doente, e isso não é sua culpa. Ela considerou por um momento. E se eu conversasse com o jornalista? Poderia explicar a situação. Thaís balançou a cabeça. Eles precisam de alguém que conheça os detalhes técnicos das renovações, as decisões de design, a logística. Você não saberia explicar isso. Flávia assentiu lentamente. Talvez não, mas sei quem poderia. Naquela tarde, quando o jornalista da revista chegou ao Bahia Dourada, foi recebido não por Thaís ou pelo gerente interino, mas por chefe Antônio e Maria, a sous-chefe. Para surpresa de Renato, que observava de longe, os dois guiaram o jornalista por uma tour completa,
explicando cada aspecto das renovações com conhecimento íntimo. Thaís consultou a equipe em cada etapa. Antônio explicou enquanto mostrava a cozinha renovada. Ela entendeu que preservar a autenticidade significava ouvir as pessoas que carregam as tradições. O artigo resultante, intitulado Tradição Renovada, como uma gerente visionária transformou um hotel histórico, foi um elogio entusiástico à abordagem de Thaís. O jornalista destacou como ela havia equilibrado modernização com preservação cultural e como havia valorizado o conhecimento da equipe de longa data. Quando o artigo foi publicado, o telefone de reservas do hotel não parou de tocar. Gustavo, completamente sobrecarregado, pediu a orientação de Thaís. Um momento de ironia que não passou despercebido pela equipe. O que Gustavo não percebia era que cada vez que consultava Thaís sobre uma decisão, ele fortalecia a posição dela. A equipe começou a buscar sua aprovação mesmo para decisões que Gustavo, teoricamente, poderia tomar sozinho. Aos poucos, a autoridade real estava retornando às mãos dela, mesmo enquanto recuperava sua saúde em casa. Flávia seguiu adiante com o próximo estágio de seu plano. Utilizando contatos que havia cultivado através do blog, ela convenceu Victor Monteiro, um velho amigo de seu falecido marido e agora um respeitado consultor de negócios, a realizar uma auditoria anônima das operações do hotel. É um favor para uma velha amiga da família, ela explicou durante um almoço discreto. Tudo o que preciso é uma análise objetiva. Victor, intrigado pelo pedido incomum de uma mulher que sempre considerara tímida e convencional, concordou. Seu relatório identificou a gestão de Thaís como superior aos anos anteriores, destacando inovações que preservaram a cultura autêntica enquanto modernizavam os serviços. Esta validação objetiva circulou entre membros influentes da comunidade. Você viu o relatório que está circulando sobre o Bahia Dourada? Tornou-se uma pergunta comum em círculos sociais. Ninguém sabia exatamente quem havia comissionado o estudo, mas suas conclusões eram claras. O hotel prosperava sob a liderança de Thaís, não apesar dela. Na casa que compartilhavam durante a recuperação de Thaís, mãe e filha desenvolveram uma nova dinâmica. Enquanto Thaís dormia para recuperar suas forças, Flávia trabalhava incansavelmente em seu laptop, construindo redes, compartilhando histórias e silenciosamente remoldando a narrativa sobre sua filha. Parece que você criou um pequeno exército, Thaís comentou uma tarde, observando a mãe responder a comentários em seu blog, que agora tinha dezenas de milhares de seguidores. Não é um exército, Flávia corrigiu com um sorriso. É uma comunidade. Pessoas que estavam esperando alguém dizer em voz alta o que todas sabiam em silêncio. Aproximadamente 10 meses após aquela tarde tempestuosa, quando tudo começou, o primeiro grande ponto de virada ocorreu. 3 membros do conselho renunciaram inesperadamente após Flávia anonimamente providenciar para que suas impropriedades financeiras fossem descobertas durante uma revisão fiscal rotineira. Seus substitutos incluíam 2 mulheres com experiência em hotelaria que vinham seguindo o blog anônimo de Flávia. A dinâmica do conselho mudou imediatamente. Renato, percebendo que o vento estava mudando de direção, adotou uma postura mais conciliatória. Em uma reunião especial, o conselho votou unanimemente pelo retorno de Thaís à sua posição, com garantias de maior autonomia. É o mínimo que podemos fazer, disse Helena, esposa de Renato, que surpreendentemente havia sido nomeada para o conselho durante a reorganização. Ela construiu algo especial aqui, e todos sabemos disso. Vocês já passaram ou conhecem alguém que passou por algo semelhante? Deixe nos comentários sua experiência com situações de sabotagem no trabalho. Enquanto se preparava para retornar ao trabalho, Thaís enfrentou seu medo mais profundo: falar em público na convenção de turismo remarcada. Apesar da fraqueza física devido à sua doença e da ansiedade paralisante, ela entregou uma apresentação apaixonada sobre honrar as tradições costeiras portuguesas enquanto abraçava a inovação. Sem seu conhecimento, Flávia havia providenciado para que vários jornalistas de viagens influentes estivessem presentes. O que torna o Bahia Dourada especial
Não é apenas nossa herança arquitetônica ou nossa culinária. Thaís disse, sua voz ganhando força enquanto falava. É o espírito das pessoas que mantiveram essas tradições vivas por gerações. Nossa missão não é apenas preservar paredes e receitas, mas honrar esse espírito, permitindo que evolua naturalmente para o futuro. A apresentação foi um sucesso retumbante. Vários hotéis boutique expressaram interesse em parcerias, e uma importante associação de turismo cultural convidou Thaís para participar de seu conselho. Quando retornou ao hotel naquela noite, exausta, mas triunfante, Thaís encontrou sua equipe reunida no saguão. Eles a receberam com aplausos e abraços emocionados. "Bem-vinda de volta, chefe", disse Maria com lágrimas nos olhos. "Sentimos sua falta." O segundo grande ponto de virada veio quando o hotel recebeu uma indicação inesperada para um prestigioso Prêmio de Preservação trazendo atenção nacional. Os membros remanescentes do conselho, vislumbrando a glória potencial, temporariamente se alinharam por trás de Thaís. No entanto, eles não sabiam que Flávia havia documentado meticulosamente suas tentativas anteriores de sabotar sua filha. No Baía Dourada, as coisas começavam a realmente mudar. Sob a liderança renovada de Thaís, o hotel lançou uma série de programas destacando o patrimônio cultural da região. Workshops de culinária tradicional, tours históricos e exposições de artesanato local atraíam hóspedes que buscavam mais do que apenas acomodações de luxo. Eles queriam uma experiência cultural autêntica. Chefe Antônio, agora com autoridade expandida, criou um programa de aprendizado para jovens chefes locais, transmitindo técnicas tradicionais que estavam em risco de serem perdidas. Maria foi promovida a chefe de criação, desenvolvendo pratos que fundiam técnicas tradicionais com ingredientes contemporâneos. Mas nem tudo estava resolvido. Embora mais cautelosos agora, Renato e os membros originais remanescentes do conselho ainda mantinham poder significativo. Durante reuniões, eles frequentemente se referiam à condição frágil de Thaís, insinuando que ela poderia não ser capaz de lidar com a pressão a longo prazo. "Apenas nos preocupamos com você, querida", Renato dizia com falsa sinceridade. "Este trabalho exige tantos e com sua saúde." Thaís observava como eles tentavam redefinir sua doença como fraqueza, sua recuperação como precária. Eles estavam apenas recuando estrategicamente, não realmente mudando. Foi nesse momento que Flávia decidiu implementar a fase final de seu plano. No mês seguinte, o terceiro e mais significativo ponto de virada ocorreu. Durante um evento beneficente, comunitário no Baía Dourada para arrecadar fundos para a educação local, Flávia revelou-se como a blogueira anônima Avó Sábia. Diante de uma sala cheia de líderes comunitários, empresários locais e sim todo o conselho do hotel, Flávia subiu ao palco após ser apresentada como uma convidada especial, vestindo não seus habituais tons neutros, mas um vestido elegante. Em azul profundo, ela aparentava uma presença que poucos na comunidade haviam testemunhado antes. "Muitos de vocês me conhecem apenas como a mãe da Thaís", ela começou, sua voz calma, mas firme. "Alguns podem me conhecer pelos meus pastéis de nata, mas nos últimos meses, alguns de vocês podem ter me conhecido como a Avó Sábia." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Helena Vasconcelos deixou cair sua taça de champanhe. "Comecei um blog para compartilhar histórias de mulheres enfrentando desafios no ambiente de trabalho. Histórias como a da minha filha, que muitos de vocês testemunharam." Flávia então entregou um discurso poderoso sobre os desafios geracionais enfrentados por mulheres trabalhadoras, sem acusar diretamente qualquer indivíduo. Ela falou sobre padrões de comportamento que permitiam que o talento fosse sufocado, as vozes silenciadas e o progresso impedido. Por décadas, permaneci em silêncio quando deveria ter falado. Aceitei limitações que deveriam ter sido desafiadas, não por fraqueza, mas porque fui ensinada que esse era o caminho para a harmonia. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Renato e os outros membros do conselho. "Ensinei minha filha a ser forte, mas não a lutar. Esse foi meu erro.
Alguns confundem a recusa em lutar com a ausência de força. Aprendemos juntas que, às vezes, a luta mais importante é aquela que travamos por outros, não por nós mesmos. A comunidade, especialmente mulheres mais velhas que silenciosamente suportaram tratamentos semelhantes, se reuniu em torno de Thaís. Membros do conselho encontraram suas próprias mães, esposas e irmãs questionando seu comportamento. Minha tia trabalhou como gerente financeira por 20 anos e nunca foi promovida enquanto homens menos qualificados passavam à sua frente. Uma jovem confrontou Paulo após o discurso. Seu blog finalmente a ajudou a entender que não era a única. Você sabia o que estava acontecendo com Thaís o tempo todo? Jorge Almeida perguntou à sua esposa, que havia sido uma participante regular do grupo de estudos bíblicos de Flávia. Todos sabíamos, ela respondeu simplesmente. Sempre sabemos. A diferença agora é que estamos falando sobre isso. O clímax chegou quando Renato, enfrentando pressão da comunidade e a decepção de sua esposa, pediu publicamente desculpas a Thaís e ofereceu a ela controle criativo completo sobre as operações do hotel. Thaís, agora confiante em suas habilidades e apoiada por uma rede de aliados construída por sua mãe, negociou mudanças estruturais para o próprio conselho, incluindo representação de gênero igualitária e medidas de transparência. O Bahia Dourada não é apenas um negócio, ela explicou durante a reunião final de negociação. É um legado cultural, um repositório de tradições que pertencem a toda a comunidade. Sua governança deve refletir isso. O que começou como uma tentativa de minar uma jovem gerente havia inadvertidamente catalisado uma transformação muito maior. A história culminou com o hotel sediando uma celebração de mulheres empreendedoras locais, apresentando artesanato tradicional e artes culinárias anteriormente desprezadas como trabalho de mulher. Flávia, não mais nas sombras, lançou um programa de mentoria pareando mulheres experientes com jovens profissionais. O conhecimento que carregamos tem valor, ela disse a um grupo de futuras mentoras, muitas delas mulheres que haviam silenciosamente carregado habilidades e sabedoria através de gerações. Nossa experiência não é um fardo de idade, mas um recurso a ser compartilhado. Numa tarde tranquila, meses após a tempestade que havia começado tudo, Thaís e Flávia sentaram-se no terraço renovado do Bahia Dourada, observando o sol se pôr sobre o oceano. O hotel estava prosperando. As reformas concluídas haviam preservado sua alma histórica, enquanto criavam novos espaços para crescer e evoluir. Nunca imaginei que você faria tudo isso por mim, Thaís disse, segurando a mão da mãe. Flávia sorriu, observando as pequenas rugas que começavam a aparecer ao redor dos olhos da filha. Marcas não apenas de preocupação, mas agora também de alegria e sabedoria duramente conquistada. Não fiz apenas por você, ela respondeu. Fiz pela mulher que não tive coragem de ser há 40 anos, pela menina que você foi e pelas mulheres que virão depois. Algumas batalhas transcendem uma única vida. Thaís, completamente recuperada e prosperando, percebeu que a força silenciosa de sua mãe nunca foi ausência, mas estratégia paciente, esperando pelo momento em que sua filha mais precisava dela. Seu relacionamento transformou-se de mãe-filha para poderosas aliadas que entendiam que mudar corações requer tanto sabedoria quanto coragem, provando que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você estava destinada a ser. Na pequena casa que compartilhavam, uma nova adição decorava a parede da sala de estar. Um artigo emoldurado da Revista de Turismo Nacional com uma foto de Thaís e Flávia no saguão do Bahia Dourada. A manchete dizia: Tradição renovada. O poder de 2 gerações transformando a hospitalidade brasileira. Ao lado dele, um simples conjunto de cartões de visita. Consultoria Nogueira em Filha, conectando tradição com inovação. Juntas, elas haviam começado a compartilhar sua experiência com outros negócios locais, ajudando especialmente mulheres empreendedoras a navegar por ambientes de trabalho desafiadores sem sacrificar sua autenticidade ou visão. Uma tarde, enquanto organizavam materiais para um workshop que estavam prestes a facilitar, Thaís perguntou à mãe:
Se pudesse voltar atrás e falar com seu eu mais jovem, o que diria? Flávia pensou por um momento, seus dedos ainda marcados pela artrite, mas mais fortes agora, arrumando os papéis na mesa. Diria a ela que o silêncio nem sempre é paz, que conformidade nem sempre é bondade, e que às vezes o amor mais corajoso é aquele que perturba o status quo. Ela olhou para sua filha, vendo não apenas o reflexo de sua juventude, mas algo novo, algo que ela ajudara a cultivar, mas que era inteiramente único. E você? O que diria ao seu eu mais jovem? Thaís sorriu. Diria a ela para prestar mais atenção na mãe dela, que força verdadeira nem sempre grita ou exige atenção. Às vezes ela serve pastéis de nata e espera o momento perfeito. Juntas elas haviam provado que a mudança real não acontece através de confrontos dramáticos ou gestos grandiosos, mas através de conexões alimentadas pacientemente, conhecimento compartilhado e coragem que cresce de maneira constante, dia após dia, assim como as tradições mais duradouras. O que começou com lágrimas em uma cozinha durante uma tempestade havia florescido em algo que nenhuma delas poderia ter imaginado sozinha. Um lembrete de que é frequentemente nos momentos mais sombrios que descobrimos luzes que nem sabíamos que possuíamos. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.